Quem é a doutora Patrícia Quintães? A doutora Patrícia Quintães é uma mulher que sempre buscou fazer o melhor que pôde em tudo que fez e que faz. A doutora Patrícia Quintães, pelo que nós conversamos antes, ela tem uma trajetória na enfermagem que ela me disse que ficou durante 16 anos, para mim, na maior referência em tratamento de câncer na América Latina, que é o INCA. Você quer falar rapidamente sobre isso, sobre essa sua passagem? Me dá muito prazer, uma grande escola, não só uma escola de ensino sobre oncologia, mas uma escola de vida, de grandes profissionais que fizeram o máximo que puderam e fazem por um atendimento de excelência na oncologia. Eu tive o privilégio de fazer a residência em enfermagem e lá, assim que terminei a residência, fui contratada como enfermeira na época da Fundação Ari Frausino, né? E por lá permaneci por mais 14 anos. Parte desse trabalho foi realizado na oncologia pediátrica, mais especialmente na hematologia pediátrica, onde aprendi muito, onde conheci os primeiros passos do que é ser mãe de uma criança com câncer. Patrícia, você também me falou em off, e agora a gente vai colocar para o público, que você, a partir de uma determinada idade, você fez uma transição de carreira. Eu estou pegando gancho justamente do que você falou aí sobre as crianças com câncer, para você me dizer por que você resolveu fazer essa transição de carreira. Sim, bem, então como disse, eu comecei na residência fui enfermeira assistencial, né, quando concluí a residência. Já tive a escolha pela oncologia pediátrica nos primeiros anos do meu trabalho com a oncologia. Fui fazer a pós-graduação como especialista em pediatria e neonatologia, porque já tinha essa inclinação para trabalhar com crianças com câncer. Mas aquele trabalho assistencial, aquele conhecimento técnico que demanda para uma assistência de qualidade, já estava na minha cabeça como não é só cuidar da doença. Precisamos cuidar das pessoas. E nesse momento eu me volto para a pesquisa. O que eu preciso saber para cuidar melhor das pessoas? Aí você fala cuidar das pessoas que cuidam das pessoas doentes. Primeiramente, cuidar das pessoas sem pensar na doença dela. É quimioterapia, é radioterapia, é cirurgia, mas tem uma pessoa ali. Então, ainda que eu saiba todas as reações de um determinado medicamento, ainda que eu saiba manejar aquele tratamento, mas existe uma pessoa ali. Entendi. Então, a gente fala, estou falando para você em relação ao modelo assistencial. Modelo assistencial centrado na pessoa e não centrado na doença. Por isso que se fala tanto hoje, atualmente, em violência obstétrica. Desculpa, não tem muito a ver com câncer, mas eu me lembrei agora sobre violência obstétrica. Porque eu acho que eu sofri violência obstétrica há 40 anos atrás, que ninguém falava nisso, eu também não soube. Mas agora, você falando com esse olhar de cuidado com a pessoa que está sendo tratada... Exatamente. Isso faz toda a diferença, Paula, sabe? Porque você lembrou da violência obstétrica, porque num determinado momento passado, e alguns focos ainda hoje do modelo de cuidado, visa a resolução de um determinado problema, preço, né? A qualquer custo, né? Então, se eu preciso fazer
uma punção venosa numa criança, Uau. se eu preciso fazer um determinado procedimento doloroso, um incômodo Uau. numa pessoa, temos que fazer aquele procedimento porque ele precisa daquele procedimento. Sim. Mas podemos fazer esse procedimento, construindo esse procedimento com a pessoa e com a família, dando todos os passos de como será. Paula, hoje você vai precisar fazer uma punção venosa para uma cirurgia. Então, como é que vai ser isso? Você vai ficar tantos minutos anestesiada, você vai receber esse procedimento, depois você vai ficar tanto tempo internada. Como é que você se sente com isso? Mas Alguma essa coisa? não é uma prática, não. É um modelo assistencial. Não, né? que você está propondo, mas eu estou dizendo, ele já existe? Ele existe, um modelo assistencial centrado na pessoa e na família. Né? Eu não vejo os médicos atendendo a gente quando vai fazer uma consulta, eles não explicam muito essas coisas, não. A gente luta hoje, né, pela mudança e pela implementação do modelo assistencial centrado na pessoa. Né? Mas ainda temos o modelo centrado na doença forte. E isso sempre me incomodou. Sim. E quando eu comecei a trabalhar na oncologia pediátrica, sempre me aproximei muito das mães. Ficava imaginando, porque na época, quando eu comecei a trabalhar com crianças com câncer, minha filha tinha 5 anos. Então eu ficava imaginando, meu Deus do céu, como é para uma mãe receber o diagnóstico de câncer? Como é essa avalanche? Mãe não é acompanhante, mãe é parte desse processo. A mãe vai adoecer nesse cuidado. Com certeza. Então hoje, Paula, eu digo em todas as entrevistas e todas as oportunidades que eu tenho, os hospitais deveriam matricular os dois, mãe e filho. Quando você fala matricular, é internar? Não, quando faz o registro da criança como paciente daquela instituição, os dois teriam que ser pacientes, mãe e filho. Porque a mãe vai adoecer. Tratados. Ela ter direito à consulta médica, ela ter direito à consulta com a nutricionista, o nível de obesidade, psicólogos de obesidade nessa população é enorme, porque muitos depoimentos da minha tese do doutorado falam sobre esse aspecto. Que elas, para segurarem a ansiedade, elas começavam a comer até sem vontade. Mas para movimentar a mandíbula, extrair também, para morder, o processo de morder. É muito triste isso. Então, assim, os hospitais deveriam assumir esse compromisso, os dois terem matrícula no hospital, os dois poderem fazer exames e não ficar na base do jeitinho, eu vou ver uma consulta para você, ou pior, a senhora não tem uma tia, uma irmã, uma prima que possa trocar de acompanhante, que a senhora não tem condições de ficar com seu filho? E quando vocês propõem essa política de tratamento, qual é a resposta que vocês encontram? Olha, normalmente o gestor local, ele acaba não tendo uma escuta tão grande para esse aspecto. Porque ele visa lucro. Não digo nem o gasto. Eu sempre trabalhei em hospital público, né? Então, visa orçamento. Visa orçamento. Teria que ser uma política pública, né? Então não dependeria do gestor que ele quisesse ou não quisesse. Sim, ele está atrelado a um orçamento. Exatamente. Eu digo como política pública. Claro, porque a gente tem dados, não só das mães de crianças com câncer, como das mães atípicas de maneira geral, né? Então, assim, o que não pode acontecer, Paula, mais é a responsabilidade do cuidado da criança dentro da família também e da sociedade, porque há aspectos culturais relevantes em relação à obrigação da mãe. É a mãe. Sempre a mãe que fica lá. Não podemos continuar, mas não podemos mesmo, na base do quem pariu Mateus que o embale.
temos que olhar essas mulheres que são invisibilizadas, que estão nos corredores dos hospitais, que perdem emprego porque não há patrão que segure o emprego. Não há um seguro-desemprego para essas mulheres. Não tem uma política pública nenhuma, Não né? tem uma política pública. Nenhuma. E quando elas adoecem, elas são substituídas por outra mulher da família. Ou é a irmã, ou é a mãe, ou é a avó. Exatamente. Então, assim, são 8.000 casos de câncer no Brasil por ano, né? Então, esse é um problema de saúde pública mundial, mas estamos aqui falando de Brasil. E falando de Brasil, esse país de dimensões continentais, sim, que tem tantas outras frentes, sim, poderia chamar essa frente, essa causa, para o cuidado a essas mulheres, especialmente as mais pobres, claro, as que precisam mais. Essas mulheres pouco têm rede de apoio. E os outros filhos dela ficam com quem quando ela está no hospital? Quem é que paga as contas dela? Quem administra? Quem faz as compras? Como acontece a vida dela? Está escondido, ninguém vê, ninguém olha. Ninguém se preocupa, né? Então, o nosso chamamento no projeto Ateliê das Mães, chamado Ateliê das Mães pelas próprias mães, mas é Ateliê do Cuidado apoiando crianças, apoiando mães na oncologia pediátrica. Ele se preocupa com isso. E vocês são, esse projeto Ateliê, ele é só um projeto? Desculpa, quando eu digo só um projeto, eu quero saber, a minha pergunta é se ele tem personalidade jurídica. Não, não tem, é um projeto de extensão universitária, um projeto da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Mas ele pode se transformar no qual eu sou coordenadora do projeto, né? Mas para essa questão jurídica, né, é um outro momento que temos que conversar com a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Eu me ofereço para você. Ai, que ótimo, a gente pode, né, eu tenho uma consultoria, isso eu vou cortar da edição. Sim. Eu vou tirar da edição. Eu tenho uma consultoria de terceiro setor e é especializada em criação de projetos para parcerias público-privadas, captação de recursos com devolução de imposto de renda, enfim. Sim. Isso aqui não vai estar no teu... Ok. Desculpa, mas é porque esse assunto mexe muito comigo. Sim. Desculpa, vamos voltar lá. É um projeto de extensão universitária, sim, né? Reconhecendo que o papel da sociedade, da universidade, reconhecendo que o papel da universidade não se limita ao campus. Claro que não. O papel da universidade é extramuros. Claro. E levar os nossos alunos para a realidade da vida e devolver, de alguma forma, à sociedade o investimento que ela faz na universidade. Perfeito. Então, é um projeto extramuros, é um projeto de compromisso da universidade com a sociedade, em que os docentes da universidade buscam, né, na sociedade aspectos que possa trabalhar, contribuir com o conhecimento da universidade e propiciar aos alunos também que entendam a vida como ela é, para que a gente não fique só teorizando dentro da universidade, mas que eles possam ser levados a esses locos e conhecer a vida das pessoas e como elas funcionam. Então, por isso que ele é chamado projeto de extensão, porque ele é extramuros. Perfeito. E, Patrícia, bem, esse projeto de vocês, ele é apaixonante. Eu não consegui me conter, não estou conseguindo me conter aqui porque é tanta injustiça, eu preciso deixar isso consignado, é tanta injustiça social que a gente vê e ninguém se comove. Eu estou vendo aqui uma profissional gabaritada que se comoveu e que está liderando, se propõe a liderar. Isso é muito emocionante, principalmente para a gente. Eu milito na área social há mais de 30 anos e eu quase nunca vi alguém com essa sua envergadura, com esse seu olhar.
E essas mulheres precisam sim, desculpa, eu estou tomando até a sua fala, mas é porque isso é um apoio, é um reconhecimento que você precisa ter enquanto profissional e porque você está sendo amparo, você está sendo a voz dessas mulheres, dessas pessoas que cuidam de outras pessoas. E eu, de verdade, eu sei qual é a luta que você enfrenta. Sim. Eu sei qual é a luta que você enfrenta, tá? Então, eu quero te perguntar como fica a sua vida pessoal, a vida da Patrícia, ante a toda essa luta que você tomou para si, porque eu quero saber da Patrícia também, da vida da Patrícia. Como eu já havia te falado, no início, né, quando eu comecei a conhecer as histórias dessas mães no cenário da oncologia, eu ficava pensando em mim, ficava pensando na minha filha. Claro, né? Sim. E aí qualquer manchinha roxa que ela tinha nas pernas, por conta de... Ela gostava muito de correr, pular, né? E aí eu, ai meu Deus do céu, será que isso é uma leucemia? Eu ficava pensando nessas coisas. Imagina. E foi dali que eu comecei a voltar o meu olhar para essas mães e olhando para mim. Olhando para essas mães. Justamente. E olhando para mim. Claro. Né? E nesse sentido, quando eu saio da assistência e vou para a pesquisa, justamente para entender mais sobre o cotidiano dessas mulheres, eu percebi o quão sozinha elas são. E aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Isso se misturou com a minha vida particular. Você se sentia sozinha? Não que eu me sentisse sozinha, porque a gente tinha uma boa equipe trabalhando lá. Eu estou falando da Patrícia enquanto pessoa física. Enquanto pessoa física, não, porque sempre tive uma rede de apoio, uma família que me apoiasse. Você é casada? Sou casada há 32 anos. Isso é importante. Então você tem um esteio, né? Tenho. Que te ajuda até a pensar nos outros. Sim, sim. Meus pais maravilhosos que sempre me apoiaram. Muito bom. Minha filha, né, que hoje é uma advogada. Uau! Né? Então, assim, eu pude me dedicar, né? Entendi. Então, isso sempre fez parte da minha vida. Você teve e tem o estofo emocional que essas mulheres não têm. Sim. E eu ficava imaginando como como é que eu vou fazer alguma coisa? Perfeito. Teve uma vez que eu estava na varanda, Entendo, num hospital, e uma mãe chegou para mim e falou assim: Patrícia, como é que aquela pessoa que está ali embaixo na praça, comprando pipoca, está comprando pipoca e meu filho está aqui morrendo? A outra está correndo para pegar um ônibus e meu filho está aqui morrendo. O mundo não para pra gente, não para para eu viver isso aqui. Ninguém está se importando. verdade. E eu falei, gente, o que a gente pode fazer? O que eu posso fazer? Porque nisso a gente tem algo dentro da gente que às vezes até se confunde, né? A gente fala assim, meu Deus do céu, eu sou uma pessoa, bilhões de pessoas no planeta, mas parece que aquele problema você vai ter como fazer alguma coisa. E aí, nesse sentido, eu faço concurso para a universidade, entro como docente na universidade, antes disso, fiz uma tese de doutorado que comprovou o adoecimento dessas mulheres. Foram 14 mulheres pesquisadas que adoeceram e todas as variáveis estudadas. Todas. Elas adoeceram emocionalmente, elas adoeceram estruturalmente, pessoalmente e socialmente. Elas foram reconfiguradas, porque a mulher morre, a mãe não. Caraca, isso é uma grande verdade. Aliás, em todos os sentidos da vida, quando ela se torna mãe, até eu mesma já passei por isso, não fiquei muito tempo nesse lugar, mas durante muito tempo, algum tempo das minhas 2 maternidades, a mulher sumiu e ficou só a mãe. Mas de repente dá um clique
e diz, não, você não é só mãe, você, antes de ser mãe, você é mulher também. Mas eu não posso entrar nessa estatística porque eu não passei o que essas mulheres passaram e o meu acesso é outro completamente diferente. E você falou sobre uma coisa que existe um conceito para isso. O antropólogo Victor Turner fala sobre o entrelugar, sobre processo de liminaridade. É quando você sai de um lugar e vive um entrelugar, ou seja, o status daquilo que você está vivendo neste momento. O que acontece com essas mulheres? Elas, a partir do momento em que se tornam mães de crianças com câncer, elas refazem, elas entram nesse entrelugar, refazem a comunidade dela passa a ser outras mães de crianças com câncer, ela passa a ser a comunidade hospitalar. O assunto é só doença. Só isso. Por quê? Lá ninguém vai olhar se o filho dela é careca, se o filho dela está de máscara, se o filho dela está usando uma muleta, se o filho dela tem uma cicatriz. Elas falam, eu gosto quando eu chego aqui no hospital. O pior é quando eu estou andando na rua e todo mundo está apontando meu filho careca e todo mundo está apontando meu filho Porque lá ela é acolhida, lá ela é igual, ela não se destaca. Ou seja, uma outra comunidade. É uma outra comunidade. O que acontece com as mulheres que eu estudei na tese é que as mulheres que são mães de crianças com câncer, independente do desfecho da doença, elas passam por esse processo e elas não retornam mais ao status anterior. É mesmo? Claro. Elas são mulheres reconfiguradas. Nossa. Eu uso na tese esse conceito. Há uma reconfiguração. E a partir dessa reconfiguração, elas não voltam a ser a mulher de antes. Nossa. E nesse sentido, eu pesquisei mulheres cujos filhos adoeceram crianças e hoje já são adultos, já têm seus filhos, já têm sua vida, mas elas dizem, se me ligar hoje, 20 anos depois, 30 anos depois e falar que está com uma dor de cabeça, pronto, eu já sinto meu corpo tremer, eu já fico passando mal porque eu tenho medo do fantasma da doença. Uau, meu Deus. Ou seja, o status dela muda, ela passa a ser uma outra pessoa. E o ateliê das mães... É um trauma? É um estresse pós-traumático? Sim. Então todas elas vão adoecer. E o projeto Ateliê das Mães, ele surgiu porque quando eu cheguei aos resultados da tese, que são extremamente impactantes, Imagina. eu falei, o que eu faço com isso? Pois é. Na tese, eu crio um modelo de cuidar baseado em terapia integrativa, em várias das práticas integrativas. As ferramentas, né? Várias. Sim. Que poderiam ser construídas se tivesse um espaço no hospital para as mães. Assim como a gente tem uma brinquedoteca para a criança, a gente poderia ter uma sala de descompressão para as mães, coisas que nem são de tanto dinheiro Informações nutricionais, por exemplo. Sim, não que fosse reuniõezinhas, mas que tivesse esse cuidado de forma sistematizada. A mãe tem um médico de referência, tem um nutricionista de referência, com consulta agendada. Não depender aquela enfermeira que tem mais empatia. Não é no acochambrado. Não é. Estruturado. Estruturado, sistematizado. Maravilhoso. E o projeto Ateliê das Mães, ele surgiu a partir do momento em que eu me tornei docente. A docência, ela é ensino, pesquisa e extensão, né? Então, eu criei esse projeto para ele ser um local de acolhimento, não um local físico, um local itinerante, né? É um conceito, você criou um conceito. Exatamente, para que essas mulheres fossem acolhidas, ouvidas, que levássemos oficinas de cuidado. Então, já fizemos oficina com atores, para fazer várias ações de riso. E essa estrutura que vocês usam é a da universidade? Sim, a gente utiliza a estrutura da universidade, tem a parceria com o hospital da universidade, que é hoje o Hospital Universitário Servidores do Estado, Ótimo. após a fusão.
E também uma ONG, que é a Casa de Apoio à Criança com Câncer Santa Teresa. Sim. Né? A ONG é uma ONG onde as crianças recebem todos os cuidados, as que necessitam, né? As mães podem se hospedar na casa. Eles têm um trabalho excepcional, é uma grande parceira, né? E fazemos o meu projeto, ele é responsável pelas reuniões mensais que a casa faz com as mães. E lá que nós fazemos as atividades, assim como na universidade e no hospital da universidade. Seria interessante esse projeto ganhar o Brasil, né? Que esse modelo fosse replicado em todos os estados do Brasil, para que todas as mães, porque já não temos mães carentes, vamos dizer assim, não sei se estou falando a palavra certa, só no Rio de Janeiro. A gente tem esse quadro em São Paulo, no Manaus, no Brasil todo. E se alguém da sua audiência falar, você vem aqui, eu topo, eu vou. Eu vou e a gente consegue fazer esse laboratório para quem quiser, a universidade, hospitais, para que a gente consiga mostrar como nós trabalhamos, o que fazemos, de que forma fazemos. Eu conheço, Patrícia, que agora me lembrei, você falou se alguém na minha audiência, eu conheço uma pessoa que eu gostaria muito de te apresentar, essa pessoa, que é o reitor Paulo Alonso. Ele é o reitor da Universidade de Santa Úrsula. Ah, sim. Ele é meu amigo há mais de 30 anos e ele, nossa, eu acho que ele vai, eu tenho certeza que ele vai amar, eu tenho certeza que ele vai ouvir esse vídeo e que se ele não vir, eu vou falar com ele, para ele você marcar uma reunião de vocês dois, porque ele tem muitos acessos. Sim. E você precisa de parceiros. Você não, o seu projeto precisa de parceiros. Levar a voz dessas mulheres. Mas você precisa de parceiros respeitáveis, com credibilidade. Sim. Por isso que a primeira pessoa que me veio na cabeça nesse momento foi o professor e amigo meu, Paulo Alonso. Sim. Porque esse foi o cara, inclusive, um dos caras que me ensinaram toda essa coisa de parceria público-privada, porque ele foi reitor também da extinta universidade, foi reitor do Anglo-Americano, e hoje ele é reitor, acho que ele foi reitor da Faixa também, se não foi, me desculpa, Paulo, mas ele hoje é reitor da Santa Úrsula, então é um braço fortíssimo. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E vocês precisam disso. Com certeza, e eu tenho fé que a gente vai mudar esse jogo. Não, eu tenho certeza absoluta, porque vontade vocês já têm. Sim. Né? E a primeira, enfim, outra coisa, eu vejo que você é uma mulher de fé. E fé, primeiro, assim, eu também sou, então eu identifico quando eu vejo uma pessoa de fé, você tem a fé e tem a vontade. Sim. Porque fé é ação. Não adianta só a gente ter fé e orar, a gente tem que orar, porque orar é orar ação. Orar com ação, né? A palavra já está dentro da outra. E você me mostra isso. Então eu tenho certeza que o seu projeto é um sucesso. Eu não estou dizendo nem que vai ser, ele já é um sucesso. Amém. É isso. E eu quero te contar também como depois de 50 anos de idade, né? Eu encontrei toda essa força para estar... eu tô aqui, é porque ainda é tanta informação, eu tô aqui ainda pensando tanta coisa, mas eu preciso ouvir isso. Vamos lá, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. E aí eu convoco essas mulheres, você, claro, já está mais do que convocada. Muito obrigada. Essas mulheres da sua audiência, essas mulheres, suas amigas, sim, as minhas amigas, que querem fazer algo que realmente faça sentido em suas vidas. Eu quero ver em que minuto que nós estamos aqui, porque eu tenho que... Vamos lá. Quando a gente faz 50 anos, a gente já deixou para lá. A gente já superou muita coisa. Algumas coisas. Bobagens. Não. Será que eu fico bem no vídeo? Eu já superei isso há muito tempo. Então, eu tô com 64, amor. Então essas mulheres 50 a mais, que hoje têm muito a oferecer, sim, têm uma experiência de vida
muito grande, né? E hoje podem se dedicar a essas coisas porque já criaram seus filhos, já os netos estão com os pais, então agora elas vão dar um significado à sua vida, essas pessoas, não só mulheres, homens também. Sim. Podem, então, sim. assim, esse grupo... Boa, é um grupo. Esse grupo forte, aguerrido, que tem fé, disponível, que tem esperança, que tem disponibilidade, que são pessoas que querem fazer. E que tem um potencial intelectual gigante que pode agregar. Né, algo que vai contribuir. Sim. A gente tem essas mulheres aí invisibilizadas. Vem com a gente montar esse ecossistema de mulheres e de homens que querem fazer a diferença. Nós temos essa causa não é minha, essa causa é das mulheres, né, que estão aí lutando, enfrentando a batalha pela saúde dos seus filhos. Então, a gente só pensa que está no lugar certo, no ambiente certo, para dizer com segurança, vem com a gente. Olha, Patrícia, eu agradeço que você faça esse chamamento, porque a gente precisa se solidarizar com o ser humano, a gente precisa ter empatia com o ser humano. Quem não quiser ter, eu só lamento. Sim. Eu só lamento. Mas eu, ao longo da minha vida, e eu já tenho uma vida que mês que vem faço 65 anos, eu aprendi que toda vez que eu ajudo alguém, Deus nunca me desampara. Deus sempre... Não é que eu faço isso esperando, sim. mas acontece. Então, ajudar o outro, em primeiro lugar na minha vida, claro, primeiro a Deus, e depois a empatia com o outro. Então, eu te agradeço você ter feito esse chamamento. Eu faria mesmo se você não fizesse, mas você já fez. E eu vou te pedir uma outra coisa. Eu quero mostrar esse trabalho acontecendo. Se você me permitir visitar lá, quando vocês estiverem fazendo as atividades. E para a gente mostrar, para a gente criar uma série aqui no Girassol e no seu perfil e no perfil do projeto. Para a gente criar uma série para mostrar esse trabalho. Porque quanto mais a gente falar, quanto mais a gente mostrar, mais pessoas vão sendo convencidas e vão sendo trazidas para apoiar. Eu te agradeço. Desculpa, falei demais, mas é porque eu realmente estou apaixonada de verdade com o seu projeto. Ô, Paula, desculpa. Não tenho que te desculpar. Eu que só tenho a agradecer a você, a sua sensibilidade, né? Gente, a gente pensar que em março não existiu o projeto. Começamos em março. Deus é bom, né? Deus é bom. E já alcançamos muitas pessoas que têm a mesma vontade, são pessoas que se importam, sim, né? Que se importam, que querem contribuir. Então, assim, eu peço a vocês que visitem o nosso Instagram. O meu é o Fala o arroba, por favor. @Patrícia Quintans P, que é o meu perfil, e o do projeto, Projeto Ateliê das Mães. Então, eu sou docente, sou professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, também professora do programa de pós-graduação em enfermagem e biociências, e estou aqui pedindo a essa audiência que nos visite, que conheça o nosso conteúdo, que atenda aos nossos chamados. De vez em quando a gente faz uns chamados de apoio ao projeto. Nem tudo envolve dinheiro, tá? Aliás, poucas coisas envolvem dinheiro. A gente precisa de uma rede, a gente precisa de apoio, a gente precisa de gente que quer fazer. E você, mulher ou homem, 50 a mais, vai ser o nosso espelho para que vocês estejam com a gente e possam colaborar e nos dar dicas e estar conosco nesse projeto maravilhoso que eu tenho certeza que vai decolar. Eu não tenho mais nada o que dizer, a não ser agradecer e encerrar a nossa entrevista, que por mim eu ficaria horas aqui, mas eu não posso. Isso. A gente vai fazer uma série. Isso.
tá? Muito obrigada, viu? Deus te abençoe. Amém a todas nós.